Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pós-graduação. A gente já fez um vídeo falando de pós-graduação lato sensu, pós-graduação de mestrado, né? Nível stricto sensu. Professora, mestrado ou especialização, o que fazer? Realmente as pessoas têm bastante dúvidas com relação a isso e dúvidas também como agir, né, mediante tanta oferta, tanta informação, o que é um, o que é o outro. Então eu vou falar um pouquinho sobre a diferença de lato sensu e stricto sensu, que seria a especialização e o mestrado, e vamos falar depois sobre essa questão, né? Qual que é o melhor momento, o que fazer, o que não fazer. Primeiro, pós-graduação, obviamente, né? O nome já diz, depois que você sai da graduação. Então, algumas pessoas já me perguntaram, poxa, mas eu quero fazer mestrado sem fazer graduação. Não é o certo, não posso dizer, nunca ocorreu na história. Isso não posso dizer. Mas é muito difícil, não é o certo, porque um dos pressupostos para você fazer um mestrado, por exemplo, é que você termine a graduação. Então vamos pensar naquela escadinha que eu sempre falo, não só escadinha da vida, mas escadinha de nível de especialização acadêmica. Você entra no ensino infantil, você vai para o ensino fundamental, depois do ensino fundamental 1 e 2, quando você chega no 9º ano, antigamente 8ª série, você ingressa no ensino médio, termina o ensino médio e só a partir daí você faz a graduação. Terminou a graduação, independente de técnico, licenciatura ou bacharelado, você vai agora pensar numa pós-graduação. E aí vem aquela insegurança, né? O que eu faço mediante tantas demandas? Eu vi esses dias oferecendo pós-graduação de 4 meses e tal. E aí muitas pessoas ficam bem confusas com relação a essa tomada de decisão. O que você tem que saber para você decidir o que é melhor no momento e melhor no outro? Primeiro, que tipo de profissional você quer ser? Ou seja, você tem que ter isso na sua mente muito claro. Por quê? Se você terminou um bacharel ou uma licenciatura em um técnico, e seu interesse profissional é mercado de trabalho, é empresa, ou abrir a sua própria empresa, ou você quer trabalhar numa grande corporação, ou você quer trabalhar em algum lugar prático, né? De corporações de qualquer tamanho, você quer praticar, ou abrir seu próprio escritório ou consultório. Nesse momento, a melhor opção para você vai ser o lato sensu. O que é o lato sensu? São cursos de preparação mais específica, são cursos livres, são cursos que tratam de dores específicas ou de arinhas específicas. Vamos supor, por exemplo, que você fez uma arquitetura e de repente quer se especializar em interiores de ambientes ou em ambientes corporativos. Como que você faz para se especializar? Lato sensu, uma especialização bem focada. Eu terminei direito, mas eu quero trabalhar com família. Então você vai fazer uma especialização na área de família, para você ficar mais focado. Eu terminei pedagogia e estou pensando em atendimento na área de neuropsicopedagogia. O que você vai fazer? Uma especialização lato sensu. Então, se você é aquele tipo de profissional, aquele perfil de profissional que você fez a graduação pensando no mercado de trabalho dessa forma, de forma prática, a especialização é, sem dúvida, a indicação mais adequada. Por quê? Mestrado é para aquela pessoa que quer dar aula. Mestrado é para aquele profissional, mesmo sendo um mestrado acadêmico, que tem interesse em ter uma carreira de lecionar em ensino superior, diferente do mercado de trabalho. Se você, por exemplo, resolve fazer, eu terminei o bacharel, já quero entrar no mestrado, você ainda tem 2 possibilidades de mestrado, que é o mestrado profissional
o mestrado que vai trabalhar com alguns projetos no exercício final naquele mestrado. O seu interesse, ao invés de uma dissertação só teórica, vai ser fazer um produto, vai ser fazer um processo, vai ser fazer um manual, escrever uma patente. O mestrado profissional tem essa pegada um pouco mais prática, mas não tão prática como a especialização lato sensu. Eu quero fazer um mestrado acadêmico. Mestrado acadêmico vai te preparar para ser pesquisador, cabeça de pesquisador, um papel de pesquisador muito mais nível de reflexão, de buscar teoria, de buscar parte teórica no sentido de construção, de escrita, apresentação de congressos, preparação de artigos científicos. Então, você vai ser preparado para dar aula, para lecionar no ensino superior e para ser um pesquisador. Então, as linhas de construções de pensamento, elas são bem diferentes uma da outra. Veja, eu sempre falo isso e é importante você observar. Não existe melhor ou pior para todo mundo. Existe aquilo que cabe para você e não cabe. Por exemplo, eu decidi fazer uma carreira acadêmica, sou professora, eu leciono, estou aqui com você lecionando. Eu pesquiso, eu sou editora de revista científica, editora-chefe, eu separo os materiais, eu aprovo, eu leio o dia inteiro. Então, quando eu não estou no exercício aqui de aula com você, eu estou lendo, eu estou pesquisando, eu estou estudando, eu estou imaginando teoria, eu estou refletindo, eu estou vendo áreas de pesquisa, eu estou estudando bioestatística, estou estudando uma coisa nova, que isso é muito constante. Então, é diferente, por exemplo, daquele profissional que tem a mesma formação do que eu e está no consultório. Então, ele vai chegar no paciente, ele vai se preocupar num aspecto mais prático daquele paciente, diferente da pessoa que está dando aula, que está preocupada com novidades, novas teorias, novas possibilidades e está numa outra pegada. Então, você perceba que a carreira de pesquisador, se você falar de mestrado e doutorado, você está falando em carreira de pesquisador, carreira de exercício mental, carreira de você estar o tempo inteiro buscando coisa nova, nunca parar de estudar e ficar produzindo materiais, porque a produção do seu artigo científico, da sua dissertação no nível mestrado e da sua tese no nível de doutorado é o motivo de existir a pós-graduação, mestrado e doutorado. Não, professora, definitivamente essa não é minha pegada, eu não quero dar aula, eu não quero ficar pesquisando, eu não quero ficar produzindo. Aqui no Brasil, dificilmente um pesquisador de mestrado e doutorado não ter a aula como objetivo, né, esse exercício da aula. Eu não gosto, eu quero ser um profissional mais de mercado. Então, você faz a especialização, mesmo aqueles que querem trabalhar em campo de pesquisa, tá? Então, por exemplo, eu fiz engenharia química e eu quero ser pesquisador, trabalhar na linha de pesquisa da 3Ms. Comece com a especialização, entenda a organização e dentro dessa compreensão da organização, veja quais são as indicações de você fazer um mestrado e um doutorado, mesmo nos departamentos de pesquisa. Tem alguns departamentos de pesquisas que apoiam para você ir fazer mestrado e doutorado, tem alguns que preferem que você faça outros tipos de especializações dentro da organização ou até mesmo especialização sentido lato sensu. Eu vejo, às vezes, algumas confusões no nível prático. Por exemplo, isso são experiências que eu já vi de alguns alunos. O aluno ele quer fazer bacharelado, e aí ele pensa, mas eu não vou fazer uma especialização lato sensu, porque eu quero o título de mestre. E aí ele vai para o título faz o ingresso no mestrado e termina o mestrado. E aí ele pega e fala, puxa, já que eu estou aqui no mestrado, terminei, eu quero o título de doutor. Então ele vai e corre para o título de doutorado. Aí de repente ele fala, não, mas o que eu quero é mercado. E aí ele está com 30 anos, e aí ele decide ingressar no mercado de trabalho sendo um doutor com 30 anos. Eu já vivenciei
muitos alunos que daí eles têm dificuldade de se encaixar no mercado de trabalho. Por quê? Quando ele vai ser contratado, a organização pensa, puxa, mas 30 anos, nunca trabalhou, estudou até agora, tem cabeça de teoria, não tem cabeça prática, nunca viveu em ambiente corporativo e tem uma certa dificuldade. Os recrutadores costumam não gostar. Então, se você tem dúvida ainda, terminei a graduação, tenho dúvida se quero ser ou não um pesquisador, às vezes é mais prudente esperar, fazer uma especialização, tentar se encaixar no mercado e a partir daí, se você quiser ser profissional de mercado, aí pensar, mas eu quero a aula no plano B, né, de vida. Então, aí você vai fazendo mestrado, faz doutorado, se não influenciar de forma negativa a sua prática de profissão. Eu acho que é isso. Dá para fazer os dois juntos? Dá. Dá para ir fazendo em paralelo? Dá. O que você precisa? Ter em mente os desafios. Então, você tem que ver aquilo que é bom para você, tá certo? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça, ajuda muito a gente. Dá um like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar se você vê que alguém tem alguma dúvida nesse perfil e até a próxima.